Olá, estamos aqui, mais um vídeo, e nesse aqui vamos focar a falar sobre TDAH. E o que seria isso? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou com, enfim. Bom, mas é importante falar desse tema porque é sobre inclusão escolar. Então, eu aqui no papel, tanto de mãe como de professora, né? É importante informar isso porque, claro, que para ter um diagnóstico precisa passar por uma avaliação médica, ok? Mas essa avaliação, um diagnóstico em si, vai ocorrer de fato quando a criança já estiver no ensino fundamental, então a partir de 7 anos, ok? Mas como se trata de criança de 0 a 7, quais seriam alguns sintomas que possa indicar que a criança tenha TDAH, né? Então esse é o foco, o nosso ponto aqui, ok? Então é importante tanto a família saber quais são os sintomas, comportamentos, para já atuar de forma preventiva. Saber, além do que eu falo sempre, né, da importância de ter o conhecimento mínimo necessário sobre o desenvolvimento da criança, como também os objetivos esperados para ela, que são os objetivos do currículo educacional, e dali saber o que precisa estimular a criança de acordo com a necessidade dela e o limite dela. Então, quais seriam as necessidades de limite? Quando você percebe, tem conhecimento, né, desses transtornos, né, da dificuldade da criança, então o que pode ser? Então, é toda questão hipotética, mas sabendo, conhecendo a necessidade, né, e o limite da criança, opa, já sei o que ela precisa, para quem vou direcionar, né, e o que podemos fazer para ajudá-la. Então, esse é o intuito, de ajudar a criança, né, o pequeno aprendiz, a alcançar os objetivos esperados para a idade, tá? Claro, dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, dentro da sua necessidade, mas temos que garantir a aprendizagem de alguma forma. Então, sempre aquela questão de estímulos, tentativas e adaptações para garantir a aprendizagem da criança, ok? Bom, aqui eu coloquei, né, aqui TDAH na questão da inclusão escolar. O que acontece? Muitos profissionais da área de educação ainda não têm essa noção do o que precisa adaptar, quais são essas necessidades. Então, é importante, né, nessas três esferas, o profissional fazer um tratamento individualizado, mas para fazer isso precisa o quê? Da colaboração da família, que eu falo que os pais, né, a família, é um melhor especialista, ok? Porque conhece a criança, né, em todos os âmbitos, as áreas, né, do seu desenvolvimento, ok? Então, a família tem que se educar também, tem que aderir ao tratamento, né? Porque é uma característica interna da criança. Então, né, existe o tratamento, né, mas são sintomas que vão, né, continuar ali, percorrer com a criança, ok? E os educadores também, que precisam conhecer esses sintomas, né, para proporcionar, de fato, o aprendizado do discente, né, da criança, do aluno, ok? Bom, e aí falando sobre, simplificando aqui, que até coloquei no tema, os sintomas de TDAH, então são três, de fato, né? Que é o desatento. Então, a criança desatenta. Você chama e ela tem aquela atende, mas de forma seletiva, né? Só quando quer. Então, nunca quando é solicitada. Então, você fica lá, fulano, 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 enfim, que ela está lá distraída em outro objeto, um ambiente, né, que tem muitas informações visuais e acaba deixando a criança, né, sem atenção. Bom, mas também tem outras características, como um ritmo diferente. Então, isso é muito mais nítido num grupo. Então, por exemplo, em escola, na sala de aula, dentro de uma turma, é mais perceptível identificar a criança que é desatenta, porque ela tem um ritmo diferente
do comum, né, do esperado, ou até mesmo diante do olhar do profissional que já está ali, já experiente, né? Então, aí você pensa que uma criança que é desorganizada, né, não consegue arrumar seu material, deixa cair as coisas no chão, enfim, não sabe onde estão seus objetos, seus pertences, né? Então, é, tem os combinados, mas ela não consegue concluir ou respeitar, enfim, porque ela esquece, não porque ela está ali querendo enfrentar ou, enfim, testar sua paciência, não, porque ela não consegue se lembrar. E eu vou explicar por que disso, ok? Então, às vezes ela não consegue seguir adequadamente as regras, ou seja, os combinados do ambiente que ela está, ok? Bom, então tem a questão da desatenção, mas também tem a hiperatividade, né, e impulsividade. E qual seria a diferença entre esses dois? Então, pode ser criança ter transtorno de déficit de atenção, mas não necessariamente é hiperativa, ok? Ela está lá no mundo da lua dela, mas ela sabe se controlar para fazer uma atividade, né? Então, você tem que estar ali bem mais próximo da criança para, opa, aqui, vamos focar para fazer concluir a sua atividade. E a questão, né, de ser também hiperativa ou não, qual é a diferença? Você vê que a criança ela tem uma agitação motora, ela não consegue controlar o próprio corpo. E aí entra a questão dos estímulos da psicomotricidade, né, que é importante ali do reconhecimento do seu próprio corpo, né, do seu esquema corporal. Bom, e essa hiperatividade, você percebe que é uma inquietude. A criança está lá ou por alguma questão, pode ser até mesmo por ansiedade, né? Então, é um outro sintoma que pode estar ali junto com essas características, ok? E a questão da impulsividade muitas das vezes assim, a gente sabe que a criança ela tem que aprender ainda nessa relação coletiva, né? Então é muito eu, né? Então essa questão de esperar a vez, claro que existe um progresso de aprendizagem de acordo com a maturidade dela, do seu desenvolvimento, né? Mas é aquela questão, tem os combinados, e aí explica a regra, né? No momento ali, por exemplo, no jogo, mas ela está ali, o corpo fala mais alto, né? Então as suas ações são mais. Ela não consegue controlar o próprio corpo, aí não espera a vez, ou então não espera o adulto terminar, ou até mesmo o colega terminar de falar, já fala em cima, né? Então, e aí tem que ter aquela sensibilidade de entender se a criança ainda está nessa progressão de aprendizagem ou realmente já foi formado, né? Já foi sinalizado, já foi. Já passou de um tempo específico de aprendizagem que tem esse tempo cientificamente comprovado, ok? E mesmo assim a criança continua nessa questão de querer essa recompensa, denomina justamente como recompensa imediata. Ela não aguarda, tem que tudo na hora. E tem que explicar essa questão da noção, né? Onde entra a psicomotricidade de novo. Essa noção temporal, né? Esse controle corporal, essa organização espacial, ok? Então, e aí esses sintomas, exatamente, né? Desatenção, né? Desassossego, impulsividade, hiperatividade, é a questão do combinado. E aí a criança tem os dois lados, né? Tem déficit de atenção e é hiperativa, ok? Então, e aí você tem que ter por que é importante ter o laudo médico? Porque ali vai saber se é só isso ou tem algum outros sintomas junto, né? Bom, e aqui, nos outros slides, eu separei em oito pontos importantes do como somente a escola, né, fazer a inclusão escolar da criança, né, inclusão da criança no ambiente escolar. O que precisa, até mesmo, eu falo que nem é só a questão da escola, mas de qualquer ambiente, lugar que ela esteja, tá? Então a família também tem que ter essa informação.
ok? Então, o responsável que está, né, o adulto que está com a criança, tem que ter essa informação, ok? Por isso que é importante a importância de se informar. Então, o primeiro ponto aqui é o ambiente. Onde a criança está, né? Então, essa questão, quando eu coloco aqui, o aprendiz precisa ficar perto do responsável para lhe dar segurança, porque a criança, de fato, ela tem, para ela alcançar o objetivo, ela precisa de segurança. Se percebe que ela não está no período de adaptação do ambiente, né? Já é velha, já é conhecida, enfim, mas ela não consegue fazer as atividades com atenção, ok. Então, o responsável ali, por mais que ele esteja com mais de uma criança, ele tem que conhecer as características individuais, né? Qual a necessidade de cada criança? Então, eu vou ficar perto dela aqui porque ela se sente segura perto de um adulto, né? Se sente mais confiante, porque existe cientificamente aquela informação, tem a tabela de Maslow, né? A pirâmide que mostra para alcançar o objetivo, ou seja, concluir uma atividade, né, se tornar habilidosa naquele quesito, tem etapas que ela precisa alcançar, né, passar. Então, a base é justamente a questão das necessidades fisiológicas. Então, antes de fazer uma atividade, é importante saber, né, se foi ao banheiro, fez suas necessidades, bebeu água, está bem. Às vezes a criança não pode estar, até meio por conta, às vezes, de ansiedade, fica nervosa, sua frio, enfim. Então, ela tem que estar com as necessidades fisiológicas sanadas. Depois tem a questão da segurança, onde ela está. É um ambiente adequado às necessidades dela, ela se sente protegida, ela está exposta, né? Então, tem criança que é tímida, ela não fica no meio do público, às vezes, principalmente em escola, tem aqueles momentos de apresentação, né? Então, a gente tem que entender essa particularidade de cada criança, né? Para ela se sentir confiante em si, né? Se ela está segura ali, se tem uma pessoa de referência para ela, ok? Bom, e tem aqueles combinados que pode criar, né? Para saber, para a criança, ela saber citar, né? Com o comportamento esperado pelo adulto, né? Se ela está ali, ela está tentando se autorregular, ok. Mas muitas vezes ela não tem essa percepção. Então, o profissional, o adulto, ou seus pais, que a pessoa que estiver com ela pode criar um combinado, né? Algum símbolo não verbal, mas que mostre para ela, né? Se está bacana, opa, tem que melhorar, fica calma, quieta, enfim. Algum símbolo não verbal, né? Por exemplo, aqui eu faço assim, então sabe que, opa, tem que se controlar. Então, esse feedback para a criança é bom porque é um código entre o adulto e ela, ou seja, ela não fica exposta, né, para os outros, porque muitas vezes a criança vai ficar assim, nossa, fui chamada a atenção, né, todo mundo ouviu, viu, né, e aí fica aqueles julgamentos. Então, é criar um combinado, né, um código que seja só criança com adulto, ok? E a questão, né, da assistência, sempre certificar se ela, tá, entendeu a informação, combinado, enfim, mas ali dando assistência individualizada. Então tem que criar um combinado com ela para saber, ó, tal dia, ou tal momento, tal horário, né, vamos verificar se está tudo em ordem. Então é sempre a questão do diálogo, tá? Vai para a criança também se organizar internamente, ok? Então, muitas das vezes no ambiente é importante ter um quadro, né, onde mostra a rotina, né, as tarefas que ela precisa fazer, né, a maneira de se comportar, e tudo de forma visual, porque a criança não tem a leitura da escrita ainda, né? Então, mostrar aqui são informações, leituras, né? Então é muito atrativo visual, deixar diante da criança, então num espaço estratégico, ok? De passagem, que ela perceba. Então, próximo à porta, que é um espaço, né, que sempre está indo e vindo.
Então, simplesmente checar, opa, você guardou sua agenda, arrumou seu material, sua mochila, guardou sua roupa, tá ali, né? Direcionando, e para ela mesma perceber, opa, eu fiz isso, não fiz, como se fosse um checklist, né? Bom, e durante fazer a atividade, né, ela ter um ambiente que tenha só o necessário que ela, né, que ela precisa, por exemplo, vai fazer uma atividade. Vai ter só o quê? O lápis, a borracha e o papel da atividade. Tá? Se tiver mais de uma, deixar só uma. Opa! E é importante, né, ela saber, porque senão ela vai desfocar, olhar para o lado. Por exemplo, o livro, que é muito ilustrativo, ela vai olhar para outra imagem e não vai focar no exercício, de repente, o número 1. Né? Tem do 1 ao 5, não, mas vamos por parte, ok? Aí você pode tampar os outros para não desfocar a atenção da criança. Bom, mas precisa dessa organização do ambiente, ok? A segunda parte eu coloco aqui como aprendiz colaborador. E o que seria isso? Né? Então, a partir do momento que você conhece a sua criança, sabe das limitações dela e a necessidade, opa, então o que eu posso fazer para ela atrair a atenção dela, né? Já que transtorno de déficit de atenção, tá? Então, nesse momento, você vai chamar a criança para te ajudar, né? Ser o ajudante do dia, bom, mostrar para ela que ela é importante, né? Ela vai estar lá um papel super importante, né? Da responsabilidade dali. E, por exemplo, na escola está o professor numa turma grande. Opa, eu para vários, então eu preciso fazer várias coisas, organizar as folhas, as agendas, as pastas. Então, chamar a criança para ajudar, distribuir, ela sabe o nome dos amigos. Então, isso é muito importante. E ela gosta, né? Porque ela se sente importante e da mesma forma está ajudando. Se é uma criança hiperativa, ela não consegue controlar o próprio corpo, sempre está lá mexendo o pé, a mão de alguma maneira, mas ali ela já vai estar mexendo o corpo, mas de forma direcionada, né? Sendo a criança o aprendiz colaborador, ok? Então, justamente ajuda a aprimorar suas funções executivas, né? Tanto na questão da organização e na regulação do próprio corpo. Então, ela vai se organizar, vai distribuir o material para os colegas, por exemplo, né? Em casa, no momento que tiver que fazer a comida, então, ou limpar a mesma casa, varrer, aspirar, fazer a criança participar, né? E ela vai participar sabendo que está colaborando, ajudando, né? Integrando, ok? Uma maneira de incluí-la. E também na questão do aprimorar a sua metacognição. Então, o que seria isso? Por exemplo, aqui eu coloquei como para fazer pesquisa, redigir, anotar. Então, muitas vezes a criança ela é tão agitada ali que ela escreve de qualquer maneira. E ali, assim, ela não é do gosto dela estar escrevendo. Mas, por exemplo, tive uma situação. Minha filha ligou, ela estava no mercado me ajudando, e aí eu falei, sim, agora ela passa, faz a lista para mim, mamãe, passa pelo WhatsApp, só que eu estava dirigindo. E aí eu falei assim, agora? Não tem como fazer a lista. E aí eu pedi a ajuda dele. Ele falou, mãe, eu posso. Quer dizer, tinha a outra irmã, mas ele se prontificou na hora. Né? Então a criança ela gosta de ser colaboradora, ajudante, ela se sente importante. Né? Então você pode criar até uma estrelinha, né? Um símbolo ali, um crachá, né? Então, até as empresas não destacam, né? O funcionário da semana, funcionário do mês, não é gratificante? Então, mostrar que ele tem as habilidades. Então, é também reforçar a qualidade, né? Não só lá, poxa, você não fez isso, não fez aquilo. Não, mas destacar a criança no sentido de que mostrar para ela que ela é importante, que ela pode sim colaborar, ok? Para uma boa organização, controlar o próprio corpo, ok? Porque a criança ela precisa estar sempre em movimento. E o terceiro ponto são as informações apresentadas. Aqui eu coloquei, as informações têm que ser curtas, objetivas, segmentadas, multissensorial, né, e certificar que a criança entendeu. Então, para fazer uma atividade, né, você passa as informações. Então, se você está ali explicando uma atividade ou uma tarefa, vem fazer isso, isso e isso, a criança precisa entender por onde ela deve começar. Né? Então, criança com
déficit de atenção, ela se perde em muitas informações ao mesmo tempo, ok? Então, é importante pontuar, né? Essa seria a segmentação. Então, frases curtas são frases o quê? Que tem um verbo, é uma ação. Então, que seja objetiva, né? Seja clara, ou seja, que esteja de acordo com a linguagem do entendimento da criança, né? Que muitas vezes você vai falar, mas você tem que adaptar a sua linguagem para o conhecimento dela, né? Segmentada é porque realmente tem que ser como se fosse checklist. Ó, primeiro faz isso, depois aquilo. Então, até mesmo pode criar pode marcar com um checklist, né? Que já fez, ticar, né? Que fez, que não fez. E a questão do multissensorial, o que acontece? Porque a aprendizagem ela é feita por 3 vias, tá? Claro, é pela memória, mas a memória ela é captada, né? Retida por memória de longo prazo, tanto pelo visual, pelo auditivo, pelo sinestésico. E o sinestésico é o corpo, tá? Então, o visual tá ali, quando fala de criar combinados, mostrar ali a rotina dela, ter o visual para ela perceber. Então, muitas vezes a criança se distrai, né? Fica desatenta porque ela olha para algo que lhe chamou mais atenção. Então, será que aquilo foi mais visual, mais atrativo, as cores mais vivas? Então, vamos apresentar algo que seja, né, que chame a atenção dela. Né? Tem um auditivo, então sempre procurar ou colocar uma música, enfim, ou gravar a aula, né? Gravar a própria fala, para que ela possa escutar novamente, né, o que foi solicitado, né, que informação foi essa, senão ela vai esquecer, porque tem essa questão, né, da memória, falta de memória, ok? E depois disso tudo, certificar o que ela entendeu. Então, você passa as informações, e aí, entendeu? Ela vai falar sim, não, nós vamos nos certificar. Como? Perguntando. Então, diz para mim o que você entendeu. Tá? Você pode simplificar, mas só para saber se você realmente compreendeu o que precisa fazer. E deixar ela verbalizar, ok? Para justamente você perceber se faltou algum ponto ou não, ou a ordem sequencial, ok? O quarto ponto seria nas atividades personalizadas, né? Então, a criança, é interessante a criança trabalhar em grupo? Mas ela também não pode dispersar do grupo, né? Então, grupos pequenos, que seja até 3 pessoas, ok? Mas são pessoas estratégicas que vão vão ajudá-la, tá? A concluir a sua atividade, a sua tarefa. Bom, agora, a questão de designar responsáveis para o aprendiz para elevar a sua autoestima é aquela questão, né, de fazer com que tenha atividades adaptadas para ela. Então, por quê? Se ela vê uma atividade que está ali difícil, não, vamos adaptar de acordo com o que ela é capaz de fazer. Né? Aquela questão de segmentar, vamos por parte. Primeiro você faz isso, vamos supor, se dá uma folha que ela precisa recortar as imagens, por exemplo, as frases ou as palavras, mas que ela precisa fazer vários recortes e organizar, né, em ordem sequencial. Então, depois ela vai ter que organizar, colar e expor. Ou seja, são várias informações. Então, primeiro vamos, aquela questão de frases curtas, objetivas e claras. Primeiro vamos recortar. Recortou? Ok. E aí depois você vai organizar, tá? Ordem sequencial, por exemplo. E terceiro, você vai colar. Então, é mostrar para ela que existem etapas, porque a criança ela tem dificuldade de pegar essa informação toda porque ela fica perdida. Aí corta uma e cola ali, mas aí vem uma outra palavra, outra imagem que era antes, e aí vai tentar puxar o papel, aí rasga, né, porque a cola já secou, e aí fica um trabalho todo ali borrado, rasgado. Então, a criança ela precisa de atividades personalizadas, mas também segmentadas, ok? E sempre ali, sabendo, né? O responsável mostrando para ela, tá, como é que está o comportamento dela. Opa, ó, peraí, não, pode fazer. Então, sempre ali sendo monitorada, ok?
E a atividade tem que ser realmente adaptada, né, para o grau de dificuldade da criança, tá? Para ela não desistir, né? Aí quando ele percebe, muitas das vezes lá para frente, quando o adolescente, né, falta a escola, não quer ir para a escola, desiste, né? Mas por quê? Porque não foi orientado, né? E aí nisso ela se sente incapaz, né, de concluir uma atividade, ok? Então sempre é bom estabelecer, ó, você tem esse tempo aqui, esse é o mínimo, e para ela não desistir. E é sempre estender, então ela tem direito sim de um tempo a mais do que o seu grupo, por exemplo, ok? Tá? Justamente para ela realizar a tarefa, a sua atividade, ok? E por vez também. Bom, o quinto item é as avaliações individualizadas. Claro que é sempre importante saber, né, avaliar a criança, né, até os objetivos esperados para aquela idade, para a turma, os objetivos curriculares que têm que ser alcançados, né, para ter uma aprendizagem, mas também a gente tem que ver, está com baixo desempenho? Bom, diante do grupo, mas em relação à própria criança, né? Ela está progredindo? Então é importante ter essas avaliações individualizadas para a criança também ter esse retorno, esse feedback. Olha, o objetivo é alcançar isso, mas para você, vamos por parte, olha como você está progredindo. E é importante dar esse feedback para a criança, para saber que também ela precisa se esforçar, mas também ela está galgando, né? Ela está progredindo, mas no seu ritmo. É aquela questão, né? Cada um tem o seu ritmo. É que nem a questão das inteligências. Tem criança que é mais hábil na linguística, outra na matemática, outra em relações da natureza, o musical. Então, também tem essa questão. Né? Qual é a sua preferência? Como é que você... É importante ter. O conteúdo é esse, né? O objetivo é aquele. Tá? Mas como você prefere realizar? Porque às vezes é tudo muito direcionado, mas é importante dar a vez para a criança. Olha, o objetivo é isso. Você prefere fazer como? O que você acha que você consegue? Né? Dar a vez para a criança, ela saber que ela é capaz, né, de fazer, ok? Então, não necessariamente vai ser uma avaliação escrita, mas pode ser uma avaliação oral, né? Ou de construção, né? Que seja manual, né? Sinestésico, que ela possa construir. Então, essa construção é importante também, vai atrair a atenção dela, porque ela vai estar ali se movimentando, né? Então, uma criança que é agitada, ela está ali, mas ela vai estar ali construindo. E esse momento de construção, ela está trabalhando a cognição dela, o raciocínio dela, né? Para saber o que vem primeiro, o que vem depois, ok? É a questão outra que eu coloquei aqui. Que pode ser também em casa, não só na escola. Ok, aí por isso que é importante a família estar ali junto, né? Colaborando. E a questão de ser em casa, mas vai colar, não. Mas para criança é diferente. É assim, porque em casa vai ter a escola vai saber que a família está apoiando, então não é aquela de mascarar, porque vai estar atrapalhando a criança mesmo. O intuito é a criança ter uma aprendizagem, né? Não a família fazer por ela, né? Porque mais para frente senão ela vai sofrer, ok? Então, talvez ela está lá na pressão na escola, mas ela pode fazer um outro momento que ela esteja mais calma, tranquila, enfim, ok? Mas assim, é todo um ajuste. Pode ser uma pesquisa, a pesquisa pode ser em casa. Tá? A questão de consultar livros ou outros recursos durante alguma avaliação, uma atividade. É porque essa questão dela, ela precisa de recursos para se lembrar, né? Senão ela, o que mesmo? Não lembro. Aquele livro. Então, deixar, porque ela precisa do visual, né? Do visual para realizar né, ter a sua atenção e lembrar de algumas situações, ok? Então, como a criança não tem tanta atenção, foco ali, então ela, muitas vezes ela faz atividades de qualquer maneira, escreve, mas a caligrafia é feia, não vou falar isso. Tá bom, você é capaz, sua letra é bonita, você poderia ter melhorado, né? Mas a avaliação vai ser pelo conhecimento da criança, não pela caligrafia, ok? Então, o conhecimento, por isso que é a questão que pode ser oral, né? Não necessariamente escrita, ok? Bom,
O sexto ponto é sobre a organização, né? Então, a gente tem que orientar a criança para ter uma boa organização, né, no espaço que ela está, né? Então, e nessa organização, em que momentos, qual material que ela leva para casa, qual material que fica na escola, né? Então, ela precisa arrumar seu próprio material, sua mochila, para também que é a questão da organização espacial, para saber o que cabe, o que não cabe, né? O estojo está ali organizado, tem as ferramentas necessárias que ela precisa, ou está faltando sempre algum item, né? Porque às vezes ela pode perder, não lembrar onde deixou. Então, sempre fazer ali, tem tantos itens, tem tudo aqui. Então, é que nem aqui em casa, quando brinca de Lego, opa, em cima né, delimita o espaço para se organizar. Você vai fazer em cima desse paninho aqui. Então, as peças não podem sair desse pano. Ele lá vai montando, construindo, brincando de Lego, tá? Então, a questão dessas habilidades de organização, a criança precisa ser orientada, né? Então, num espaço de uma folha, porque ela tem esse espaço para explorar, mas às vezes ela não consegue, ela precisa, falta espaço para ela, né? Então, é importante o adulto estar ali sempre direcionando, tá? A sua organização. E aquela questão, né, de fazer a criança refletir, porque a criança, nessa etapa, ela não tem muita capacidade de pensar, né, antes de agir. Então, mas ela pode refletir sobre as próprias ações. E essa questão, né, mostrar, né, que a falta de organização pode, né, gerar isso, isso, isso. Então, vai nomeando, mostrando para ela, pode acontecer isso, né? E aí ela vai refletir, poxa, então na próxima vez eu não vou fazer mais isso. Mas sempre está ali, relembrando, relembrando. E da mesma forma mostrar, você é organizado, você encontra o seu material, né, você sabe o que precisa fazer, o que não precisa. Então, mostrar a importância de uma organização para melhorar o desempenho dela, ok? E o sétimo ponto é a questão do comportamento. O comportamento está adequado ou não? Então, a criança ela fica ali, né? Aquela impulsividade, agitação, porque ela não consegue se controlar, ok? Porque acontece? E aí, ela gosta sempre daquela questão da recompensa de imediato. Então, fazer combinados. E aí, então você percebe que a criança ela está se controlando, ela se esforçou, né, dentro das limitações dela, aí você, né, dá algo em troca, merecido, porque ela quis, então ela lutou com algo mais forte do que ela, né? Que é o próprio corpo, ok? Então tem que ter essa sensibilidade de perceber quando a criança está se esforçando para aprender, né? Ou não, mas ela tem que estar aquela questão do monitoramento, ok? Aqueles combinados para saber para a criança se perceber se está se comportando de forma adequada ou não, né? Mas criando símbolos, códigos que só você, né, e sua criança entendem, para não deixá-la exposta, visível para um meio, né? O meio social, diante dos amigos. Então é importante, ok? Então criar esses sinais não verbais, né? Para não deixar a criança em evidência. Bom, o oitavo ponto é a questão do controle emocional, né? Esse autoconceito, quem sou eu, né? Será que eu sou burro, né? Mas não, é sempre promover encorajamento, né? Falar, você é uma criança inteligente, você faz tantas coisas interessantes, você precisa só se controlar, né? Então, eu sempre vou estar ali avisando quando você precisa realmente controlar o próprio corpo ou não, né? É que é para ter uma regra de boa convivência com o outro, né? Respeitar os combinados do ambiente. Então, é importante sempre, onde a criança estiver, ter um adulto que ela tenha como referência. Por exemplo, em casa, né? Sempre vai ser quem? Né? Às vezes vai recorrer à mãe ou vai recorrer ao pai, né? Não sabe. Mas eu estou avó, enfim. Mas a escola, com quem ela pode se referir, né? Para se expressar. Porque às vezes a criança não pode estar bem, ou ficar chateada porque os colegas falaram algo que ela não gostou.
e aí ela se controlou de não revidar, mas procurou ajuda, foi falar com alguém. Então é importante a criança saber quem é essa pessoa que ela não necessariamente se você quando você precisar, vem até mim. Não, mas deixa a criança escolher. Muitas vezes a gente percebe no período de adaptação escolar que está ali uma pessoa designada para adaptar aquele número de crianças, mas ela se encantou, ou se identificou, teve uma empatia mais rápido com outro profissional, com outra pessoa. Então, deixa a criança escolher, né? Também é muito importante, não somente ser ou a professora de sala, pode ser a professora da outra sala, da outra sessão, ou pode ser um inspetor, enfim, mas que ela tenha mais empatia, né? Ter essa pessoa de referência é muito importante, ok? E essa questão, né, do direito dela de se locomover mais do que as outras colegas. Então, se é uma criança que está lá, percebe que ela é agitada, então ela tem essa necessidade, né, por natureza orgânica. Então, ela tem que transbordar essa energia interna, botar para fora. Né? É, e aí, assim, é você respeitar as necessidades da criança, né? Por isso que, por exemplo, é muito recomendado fazer atividade esportiva, né? Porque, de alguma maneira, eles têm que botar para fora essa energia, né? Até mesmo por questão da saúde, né? Então, é entender essa necessidade da criança. Por quê? Eu falei esses 8 pontos, porque muitas vezes lá na frente você vai ver um impacto no desempenho escolar, né? Por conta, né, da falta de comportamento adequado da criança, falta de atenção, falta de memória, né, falta de autocontrole, falta de organização, falta de planejamento. Né? A mãe vou fazer isso, 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 e aí não faz. Né? Então, é importante ter esses itens e acaba comprometendo o desempenho escolar. Por quê? Porque é, isso tudo ele fica no lobo, no frontal, né? Lobo frontal. Então, o que acontece? Existem alterações e falta algumas conexões com o resto do cérebro, né? Então, esse lobo frontal, ele é responsável pela inibição do comportamento inadequado, né? Então, ele faz conexão com o resto do cérebro na questão, né? Para ter atenção, ter a memória, esse autocontrole. Então, por isso que é importante sempre ser acompanhado pela área médica, né? Um neuropediátrico, né? Um psicopedagogo, enfim, dependendo do fono. Bom, mas por que desses sintomas? Aí pode ser tanto hereditário ou por alguma questão durante a gravidez, né? Então, pode ser também questões de problemas familiares, mas o importante é ter esse olhar cuidadoso, perceber que aquela criança não tem um diagnóstico ainda, né? Porque até 7 anos praticamente a criança, né? Ela é avaliada pelos campos de experiência, né? Então tem que explorar o espaço. Ele é muito corpo. E aí, quando entra no ensino fundamental, que vai começar aquela demanda, aquela responsabilidade da cognição, né? De conseguir controlar o corpo para executar uma tarefa, uma atividade, tá? Com atenção, né? Sentada adequadamente, né? Lembrar, né? Do que foi falado, conversado, discutido para executar, né? Uma avaliação num papel horizontal, né? Então, ela deveria ter passado pela fase vertical, né? Para controlar o próprio corpo, organizar seu material sobre a mesa, num espaço específico, né? Planejar o que ela precisa fazer, né? Depois, né? Primeiro, depois, em seguida. Então, claro que existem questões, né, de aquela questão da avaliação individualizada, por quê? Porque tem, né, as características, as experiências de vida diferentes, pode ser também sintomas leves, moderado ou grave, então tudo uma variante, mas é importante o adulto que acompanha ter essa percepção, essa sutileza e sempre numa conversa, um diálogo, perceber as particularidades da criança, ok? Então, eu vou
eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou deixar aqui anexado um formulário para vocês preencherem, ok? E a partir das respostas, eu vou ajudando, orientando, que o intuito é justamente criar estratégias, né? Ações, um plano específico para a criança, para ela conseguir progredir na sua aprendizagem. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Até lá!